Olá, amigos da Safras TV. Hoje é quarta-feira, 13 de março, e no Conversa com Analistas de hoje, um Conversa com Analistas especial para retratar as projeções e atualizações de safras para o mercado de carne bovina, suína e de frango em 2024. Eu recebo os colegas analistas e consultores Alan Maia, no mercado de suínos, e Fernando Iglesias, dos mercados de boi e de frango. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, é um prazer estar aqui em mais um Conversa com Analista. E vamos debater, sim, números do setor carnes para 2024. Boa tarde, Arne, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que vão assistir o vídeo. Tá joia. Bom, eu lembro você, assinante, que para ter mais informações sobre safras e mercado, basta acessar o site de Safras, em safras.com.br. Lá você pode também baixar uma demonstração gratuita da plataforma Safras, que está disponível também nas lojas de aplicativos, a Safras Plataforma. Você pode baixar na sua loja de aplicativos preferida para ter em sua mão no celular as mais completas informações do agro brasileiro e internacional. Acompanhe também os vídeos de safras pelo YouTube através do canal de Safras. Inscreva-se no nosso canal, assine as notificações para cada dia receber um novo vídeo de safras e mercado. Bom, vocês estão trazendo hoje atualizações bem importantes para os mercados de carne bovina, suína e de frango. Eu começaria então falando com o Fernando sobre o mercado de boi, Fernando. O que tu tem de novidade para trazer para o pessoal hoje? Bom, vamos lá, né? Primeiro que nós vamos ter uma exportação recorde agora em 2024. E o outro aspecto que eu preciso mencionar para quem está aqui nos acompanhando é um abate que, ao invés de ficar um pouco abaixo de 2023, vai ficar um pouco acima. Nós revisamos essas nossas estatísticas, tanto de abate, exportação, disponibilidade interna, e isso é consequência de uma continuidade de uma estratégia aí de descarte de fêmeas. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar esses números mais a fundo para quem está nos acompanhando, tá? Certo. Vamos lá, aqui estão os números da avicultura, mas a gente já debate sobre a avicultura, vai ter tempo para todas elas, né? Colocando aqui os números de projeção de abate de bovinos agora para 2024. Temos aí uma estimativa de 35 milhões de cabeças de bovinos a serem abatidas agora em 2024. Um primeiro semestre com um ritmo muito intenso de abates. Janeiro e fevereiro realmente tivemos abates bastante contundentes nesse comecinho de nesse comecinho de ano, tá? E isso vai oferecendo tom, vai oferecendo essa dinâmica de um mercado sobreofertado, pelo que nós conversamos com pecuaristas, com indústrias, muita oferta de fêmeas, em especial no centro-norte do Brasil, tá? E isso é um sintoma muito claro que há continuidade dessas estratégias aí do pecuarista, principalmente aquele pecuarista que é focado em cria, a descartar as suas fêmeas, descartar as matrizes. Para o segundo semestre em particular, nós teremos aí uma mudança dessa dinâmica, nós já vamos começar a sentir os efeitos do descarte de matrizes que aconteceu lá em 2023, que vai se intensificando, então o ritmo de nascimentos não vai conseguir acompanhar a demanda por animais de reposição, e isso vai fazer com que haja uma maior propensão a reajustes ao longo da cadeia produtiva, a começar justamente pelas categorias mais jovens, em especial o bezerro. Tá? O bezerro Certo. começa a subir de preço, pecuarista que antes descartava as fêmeas começa a revisar suas estratégias ao invés de descartar as matrizes, vai segurar elas, vai reter esses animais vai segurar esses animais para gerar novos bezerros. Então, nós vamos começar a sentir uma redução do abate a partir do final desse ano e Uhum. de uma maneira mais enfática para 2025. Tá? Certo. E com um abate desse porte, já vou compartilhar aqui a tela do quadro de disponibilidade interna de carne bovina. Como vocês podem ver aqui, teremos uma grande produção de carne bovina também prevista para esse ano, em torno de 9,7 milhões de toneladas em equivalente carcaça, crescimento aí de 2% quando nós comparamos a 2023, tá? E uma leve retração da disponibilidade interna. Isso acontece
justamente porque nós vamos ter uma exportação recorde nessa temporada. Bom, ontem nós já tivemos um movimento importantíssimo do ponto de vista de mercado, que foi essas novas habilitações. A esmagadora maioria dessas habilitações é para frigoríficos que abatem bovinos. Destaque aí Certo. para estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, com muitas habilitações desses estados, tá? E isso é um sinal, é um sintoma de que o Brasil vai vender grandes volumes de carne bovina com destino à China e a China concentrará compras aqui no mercado brasileiro. Isso é muito nítido, está muito transparente, tá? Tanto que a nossa perspectiva é de quase 3,6 milhões de toneladas exportadas em equivalente carcaça, um crescimento importante de 7% na comparação ao ano passado. Tá? Então, teremos sim um forte ritmo de embarques de carne bovina, uma carne bovina aí avançando no mercado internacional, com o Brasil numa posição muito privilegiada. Como é que fica a questão, Fernando, falando um pouco assim de China, com relação a preços? Os preços tendem a se manter baixos, podem melhorar? Bom, agora nós temos que pensar com a seguinte lógica. O importador chinês, agora ele tem mais opções de quem comprar. Tem mais indústrias habilitadas que ele pode ali negociar. Então, isso pode oferecer um poder de barganha ainda maior para o importador chinês, que pode tentar pressionar aí as cotações da carne bovina no mercado internacional. Seguir esse movimento de pressão que nós já vemos que vem acontecendo desde o segundo semestre de 2022 para cá, e deve se manter no decorrer desse ano, justamente por esse maior poder de barganha que o importador chinês vai ter. Colocando Uhum. aqui o seguinte aspecto: volume não será um problema. Para nenhuma das três carnes, volume será um problema nas exportações nesse ano de 2024. A grande questão é a que preço, quais serão os preços pagos pelas proteínas de origem animal no mercado internacional. E isso também vai passar pela suinocultura chinesa, um tópico que o Alan Maia provavelmente vai abordar daqui a pouquinho também, e também como que vai acontecer a recuperação econômica na China e de que forma a demanda chinesa vai se mostrar mais ativa em relação ao consumo no decorrer desse ano. Tá certo, Fernando. Bom, Alan, a bola agora passa para ti, para o mercado de suínos. Quais são as novidades trazidas hoje por Safras e Mercado? Vamos lá. Então, na parte do suíno aqui, a gente vai ter avanço em todas as frentes. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Uhum. A gente vê aqui que o abate esse ano vai crescer em torno de 1,41%, né? Nossa estimativa aqui inicial, né? Provavelmente vai ter mudanças ao longo do ano. A gente vê que o tamanho da abate está desacelerando, né? O crescimento está crescendo, mas em menor patamar que nos últimos anos. Por exemplo, aqui em 2023, em relação a 2022, o crescimento ficou acima de 2%, sendo que vai ficar em 1,41%. A gente vê que no Brasil vem ocorrendo investimentos, né? Ocorreram investimentos ali a partir de 2018, com a peste suína africana na China, né? 2018, 2019, quando começou a intensificar ali os casos de peste suína na China. O Brasil, para tentar ganhar mercado, participação ali na exportação, enviar mais carne para a China, o Brasil acabou investindo muito. Tanto é que a gente vê um grande salto que de 2018 aqui até 2021, praticamente 6 milhões de avanço, 6 milhões de cabeças no avanço do abate, né? É um volume considerável aí no abate, né? Sim. E apesar da crise que o setor viveu aí em 21, 22, 23, com quebras de suinocultores independentes aqui no sul do país, alguns migraram aí para a integração, né? E mesmo assim ainda não vê redução, né? Investimentos maturando, inclusive no Paraná, que no ano passado abriu o maior frigorífico para abate aqui da América Latina, né? Com capacidade ociosa. Então a tendência é que com a maturação dos investimentos o abate ainda continue crescendo ao longo dos próximos anos. Além disso, o número de matrizes do Brasil tá avançando, né? A produtividade também por cabeça está aumentando, então a tendência é que, no final das contas, tanto abate como produção aumentem aí. Tá certo. Deixa eu pegar aqui outro slide aqui. Uhum. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos vendo. Aham. Sim.
Então, aqui no quadro de disponibilidade, a gente vê que vai crescer a exportação, vai crescer a produção e vai crescer a disponibilidade. A gente viu que o crescimento da abate vai ser na ordem de 1,4% e a produção em 2,6%. O porquê disso? Vai aumentar o peso do animal. Vai aumentar o peso. Ano passado, nesse período mesmo, o setor estava numa crise forte aí, né? O custo estava elevado, preço fraco. E naquele período lá teve redução do peso. E agora, nesse primeiro trimestre, a gente vê que o milho, o farelo de soja, eles estão com preços bem acessíveis, né? Então, o custo tá mais fraco e incentiva tanto o avanço de produção de busca de matrizes, como também o aumento do peso médio. Além disso, aqui a gente vê que a exportação esse ano vai ser recorde, assim como a produção também vai ser recorde. Só que esses 4% não serão capazes de zerar a disponibilidade. Isso acaba exigindo que o Brasil, no mercado interno, avance no consumo também. Preço acessível para o consumidor a gente vai ter, tanto que nesse momento aqui, o suíno vivo está R$ 6 na média, vamos arredondar aqui, no suíno vivo no Centro-Sul. E no mesmo período do ano passado estava R$ 6,70. Então, esse ano a carne suína está até mais acessível que o ano passado. Só que as reclamações do setor também caíram por conta do custo. Então, o cenário, apesar do preço do suíno vivo mais fraco esse ano, com custo mais fraco, acaba que o setor vive um momento melhor esse ano aqui. Em relação à exportação, a China ela está recuando compras, né? A suinocultura deles lá está com um grande excesso de oferta ainda. O Fernando tocou nesse ponto aí de leve, né? Apesar do Ano Novo Lunar, que é o principal feriado lá prolongado, 10 dias lá, mesmo assim não foi capaz de enxugar ainda a oferta. Os preços lá já sinalizam para alguma alta, mas um cenário de equilíbrio lá também deve acontecer lá para o final do ano. Daí talvez eles aumentem a importação do Brasil. Enquanto isso, o Brasil está conseguindo vender para mais mercados, está diversificando, pulverizando os destinos, né? A China, que chegou a bater 60% da destinação da carne suína brasileira, hoje está em torno de 25, 26%. Então, esse é um ponto positivo. O Brasil tem conseguido avançar em vendas para Filipinas, para Japão, para Singapura, para o Chile. O Chile também hoje desponta como um dos principais importadores do Brasil, que chama atenção. E no mais é isso. Eu vou colocar aqui o quadro do avanço da disponibilidade interna do Brasil aqui ao longo dos últimos 10 anos aqui, né? Você vê que só aumenta. Isso aqui exige maior consumo interno, né? Então, a gente tem que citar que quando a carne bovina e frango estão com preços também acessíveis, se torna um fator complicador para o suíno, porque ele ocupa a terceira colocação na predileção das famílias brasileiras, né? Quando a carne bovina está muito alta, favorece a carne suína, e quando o frango também está com preço alto, também favorece. Mas sempre a carne frango está em patamares bastante competitivos frente à carne suína, historicamente falando, né? Então é um grande concorrente aí. E daí eu Tá fecho certo. aqui então a apresentação da carne suína, do abate e da disponibilidade. Tá joia, Ela. Muito obrigado. Fernando, voltamos para ti agora para trazer os dados de frango de safras de mercado, Fernando. Bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre a avicultura. Esse é outro setor que não vai ter problemas quando nós falamos de exportação no decorrer dessa temporada. Vamos compartilhar aqui o alojamento primeiro, tá? Nossa expectativa de alojamento é de 7 bilhões de pintainhos nessa temporada. Já tivemos um número surpreendente em janeiro. O mercado aguardava aí 580 milhões de pintainhos alojados, foram alojados 613. Bom, temos aí algumas questões que motivaram esse alojamento. Primeiro, custos mais baixos. Nós temos uma queda das questões que envolvem ali nutrição animal. Preço do milho, preço do farelo de soja estão em patamares mais acessíveis quando nós comparamos a outros momentos, né, a 2021, 2022, em que os custos estavam efetivamente mais altos. E agora também nós temos que pensar no forte ritmo de exportação que vive a avicultura de corte brasileira, a carne de frango do Brasil, numa posição muito destacada no mercado internacional, e isso incentiva o alojamento. Isso incentiva
ao aumento, à ampliação da produção. Mas isso abre um precedente perigoso. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo com forte ritmo de exportação, pode sobrar produto aqui no mercado interno. Ainda mais em um ano em que a carne bovina ainda estará abundante. Ainda vai ser uma... Lembrando aqui que quando a gente olha para os padrões de consumo da população brasileira, a proteína de preferência é a carne bovina. A proteína mais consumida é a carne de frango por motivos de ser a mais barata, a mais acessível. Mas a preferida da população é a carne bovina. É a carne bovina. Então, em momentos em que ela está muito cara, acontece uma migração mais agressiva para as outras proteínas. Inclusive, a carne suína ganhou mercado nos últimos anos justamente por ser muito competitiva, por ter preços mais competitivos. Agora, em anos de carne bovina mais barata, como foi 2023 e como está se desenhando 2024, a avicultura e a suinocultura, elas precisam moldar a sua produção de acordo com esses desafios que o mercado apresenta. Seja aí custo muito alto, seja problemas relacionados à demanda, seja aumento da oferta de uma proteína concorrente. Então, tudo isso acaba se tornando importante para a avicultura. E o ideal seria moldar esse alojamento, ajustar esse alojamento de acordo com as realidades de consumo para não sobrar produto aqui no mercado interno, como nós vimos em diversas oportunidades. Tá compartilhando aqui agora o quadro de disponibilidade interna. Bom, exportações. Aqui nós não temos muito segredo. O Brasil é responsável por quase 1/3 da corrente de comércio global. Tem um fluxo de exportação aí de aproximadamente 400 mil toneladas mês. Tá? O Brasil é muito robusto nas exportações de carne de frango, mas mesmo assim o resultado fica um pouco aquém do que nós observamos ano passado. Por quê? Por conta desse número aqui de março de 23. O país conseguir exportar 500 mil de toneladas em um único mês, foi uma conjuntura muito favorável que levou a isso. É muito difícil nós conseguirmos repetir esse 505 mil toneladas agora em 2024. Então, por conta disso, só esse número já são 100 mil toneladas, né? Que acabam fazendo a diferença quando nós olhamos para o resultado final. Certo. É por isso que nós não vamos conseguir superar o resultado do ano passado. Mas, de qualquer forma, ainda é um grande volume a ser exportado. Nós vamos ter a maior produção de carne de frango da nossa história agora em 2024, 15,2 milhões de toneladas, e um crescimento da disponibilidade interna de 3,54%. Quero destacar aqui o aumento da oferta doméstica em março de 24 e o aumento da oferta doméstica previsto ali para agosto e para dezembro. É nesses períodos que o mercado tem que ficar atento, porque é nesse período que podemos ter aí os maiores problemas em relação à precificação da carne de frango no atacado. Tá? Nós tivemos graves crises ano passado, entre os meses de junho e julho, justamente por excesso de oferta. Por ter Certo. muito mais carne de frango no mercado do que a demanda suportava. Então, isso acabou interferindo, inclusive, na formação de preço das proteínas concorrentes. Tamanha era a oferta de carne de frango naquele momento. Então, o setor... E a grande questão da avicultura é que, diferente dos outros dois segmentos, ela tem a flexibilidade de fazer os ajustes produtivos de acordo com os desafios que o mercado apresenta. Então, ela tem essa capacidade, ela tem essas condições. Isso, inclusive, aconteceu no ano passado, né, com a questão de preços muito baixos, o setor se ajustou, né? E até eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, Fernando. Falando um pouco ainda de alojamento, qual seria o volume ideal de alojamento de pintainhos mensal para que o setor, de fato, fique equilibrado numa realidade mais condizente entre oferta e demanda, Fernando? Entre 550 e 580, de acordo com o mês, são números já interessantes. Passados 600 milhões de cabeças de pintinhos em um único mês, já abre um precedente perigoso. Tá, já 600, 610, como a gente já viu em outros anos. Tivemos aqui em 2022 620 milhões de pintainhos alojados. Esse é um alojamento, pensando sempre na seguinte métrica: o pintinho nasceu, 43 dias depois ele está indo para abate. Tá? Então, esse alojamento de dezembro, por exemplo, é a carne de frango que chega nas gôndolas do supermercado lá em janeiro e fevereiro, que são períodos que tipicamente a demanda é deprimida. Certo. Tá? Então, precisa ter uma estratégia que seja coerente com o padrão que nós temos aqui dentro do mercado. Tá? Com o padrão a realidade que nós temos aqui dentro do mercado brasileiro. Tá certo.
Bom, amigos, eu conversei hoje com o Fernando Iglesias, consultor de boi e frango de safras e mercado, e também com o consultor de suínos, Alan Maia. Eles trouxeram as novidades de safras e mercado em termos de produção para carne bovina, suína e de frango em 2024. Se você quiser também acompanhar mais informações sobre safras e mercado, você pode acessar as redes sociais de safras que aparecem na sua tela e também na descrição desse vídeo. E também na descrição do vídeo nós temos as informações sobre os cursos programados por Safras e Mercado, lives, e também lembrando que entre os dias 26 e 28 de março será realizado a 7ª Safras AgroWeek, um evento que vai trazer informações não só de frango suíno, mas das outras commodities importantes atendidas por Safras e Mercado. Alan, gostaria de fazer um comentário final para o nosso telespectador, Alan? Eu agradeço o convite, é muito bom falar sempre sobre o mercado e até a próxima. Fernando, uma palavra final para o nosso telespectador. Bom, agradecer aqui a audiência, o pessoal que nos acompanha aqui na Safras TV, e também afirmar que Safras e Mercado tem um amplo serviço aí de consultoria, notícias extremamente atualizadas. Ontem, por exemplo, no caso das novas habilitações, nós estávamos ali na dianteira dessas informações, tá? Então acompanhe essas informações aqui do setor carnes, as informações dos outros mercados, que nós temos muito conteúdo legal e interessante que ajuda na tomada de decisão. Então, é imperdível realmente. Tá joia, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.